Durante o reinado de Dom Pedro II, o Brasil teve um grande desenvolvimento e progrediu enormemente no campo social. Ele fez várias viagens a províncias conflituosas no país e também no mundo todo, com a intenção de trazer novas inovações tecnológicas ao Brasil. Dom Pedro II e sua filha, Princesa Isabel, eram totalmente contra a escravidão, e por isso, ao longo de seu reinado, ele foi abolindo-a de pouco em pouco, criando leis como a de Eusébio de Queiroz, que proibiam a entrada de africanos em forma de escravos no Brasil, a lei de sexagenário, que permitia aos escravos com mais de 60 anos serem libertos, e a Lei Áurea, que pôs fim à escravidão no Brasil. Com o final da Guerra do Paraguai, em 1870, o Império do Brasil começou a perder apoio da elite brasileira. Nesse período, o movimento republicano começava a ganhar força por parte da alta sociedade. O plano dos republicanos foi concretizado no dia 15 de novembro de 1889, através de um golpe. Em meio a toda a confusão, a família imperial recebeu a carta de exílio, onde só voltariam a pisar em solo brasileiro quase 100 anos depois. Dom Pedro II viria a falecer alguns anos após o golpe, em 1891, e sua filha, Princesa Isabel, em 1921. Com a queda da monarquia e o golpe da república, houve uma grande expectativa por parte da população, sobretudo das classes populares, com a chegada de reformas sociais capazes de alterar o secular quadro de exclusão social. Isto porque o regime republicano carregava em si o discurso da modernidade e do progresso. Lemas estes positivistas, tido como a solução para todos os problemas enfrentados pelo país. A partir de 1890, políticos liberais do Brasil passaram a pressionar o governo para que uma constituinte fosse convocada para redigir uma nova constituição para o Brasil. Após a convocação dessa constituinte, 5 pessoas foram escolhidas para formar uma comissão e redigir a nova constituição. Essa constituição foi revisada por Rui Barbosa e levada para a apreciação dos parlamentares brasileiros, sendo promulgada em fevereiro de 1891. A Constituição de 1891 trouxe mudanças sensíveis para o Brasil. Os principais pontos eram: o republicanismo, naturalmente, adotava-se o republicanismo como sistema de governo. O federalismo, foi adotado o federalismo como sistema político. Esse sistema aumentava o grau de autonomia dos estados em relação à União, permitindo-os possuir força policial própria, realizar a própria cobrança de impostos e etc. Presidencialismo. Foi determinado que o presidente seria a autoridade máxima do país e seria escolhida a partir das eleições diretas para um mandato de 4 anos. A separação entre Estado e Igreja. O Estado e a Igreja foram separados e, com isso, foram criados registros civis para nascimentos, casamentos e mortes. Sistema eleitoral. Foi instituído o sufrágio universal masculino, com algumas exceções: menores de 21 anos, analfabetos, soldados rasos e mendigos que não poderiam votar. O entendimento da lei na época não estendia o direito de voto às mulheres. Após a promulgação da Constituição de 1891, foram realizadas eleições indiretas que determinaram a confirmação de Deodoro da Fonseca para o cargo de presidente. Deodoro da Fonseca derrotou o civil e paulista Prudente de Moraes, com 129 votos contra 97. Durante as eleições, Marechal Floriano Peixoto foi eleito vice-presidente do Brasil. Não havia na população e nos governantes brasileiros o sentimento de res publica, ou seja, da coisa pública, pertencente a todos e à disposição da coletividade. O que existiu de fato foi uma espécie de monarquia ou ditadura sob fachada de uma república. Nesse contexto,
surgiram as primeiras grandes revoluções da chamada República Velha, ou Primeira República. Com a aprovação de uma lei em que definia os crimes de responsabilidade para o Poder Executivo, dessa forma, possibilitaria o presidente ser impeachmentado caso cometesse tal crime. Deodoro deu-se por insatisfeito e decretou o estado de sítio, suspendendo todas as disposições da Constituição e cancelando o direito civil de prováveis prisioneiros, como por exemplo o habeas corpus. A Marinha deu-se por insatisfeita com o ato de Deodoro e o almirante Custódio de Mello ameaçou bombardear a então capital do Rio de Janeiro. Essa rebelião é vista pelos historiadores como uma reação dos monarquistas contra o governo de Floriano Peixoto. A Marinha era um reduto que possuía grande número de monarquistas. Pressionado, Deodoro, encamado, renunciou ao cargo, com cerca de apenas 2 anos de mandato. Floriano Peixoto, seu vice, assumiu a presidência da República dos Estados Unidos do Brasil, no dia 23 de novembro de 1891. Além da crise política, a República da Espada também foi marcada por uma forte crise econômica. Essa crise econômica foi resultado da política que Rui Barbosa implantou na economia brasileira. Rui Barbosa, ministro da Fazenda, permitiu que bancos privados emitissem papel moeda e facilitou o acesso ao crédito como formas de impulsionar a economia. Os resultados foram desastrosos e a economia brasileira enfrentou desvalorização da moeda, aumento da especulação financeira e aumento da inflação. Com a renúncia de Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto assumiu a presidência do Brasil em 1891, e um de seus primeiros atos foi revogar o estado de sítio imposto por seu antecessor, além da reabertura do Congresso Nacional. Em seguida, respaldado na progressiva ativação popular antideodorista e no PRP, o governo investiu, em dezembro, contra os presidentes de estados que de alguma maneira haviam apoiado, todos com exceção do Pará, o golpe de mês anterior. Pacífico ou violentamente, esses governantes estaduais foram sendo derrubados por facções internas com apoio do governo federal. A Constituição Federal estabelecia que, se o cargo de presidente da República ficasse vago antes de cumprir os 2 anos do mandato, haveria nova eleição direta. Entretanto, suas disposições transitórias davam margem ao entendimento de que isso não se aplicava ao primeiro mandato republicano, já que definiram que no primeiro período presidencial, o presidente e o vice-presidente seriam escolhidos por eleição indireta. Devido a essas pressões por parte da oposição e a vários protestos contra o governo, reivindicando novas eleições, Floriano decretou novamente estado de sítio por 72 horas. Durante esse período, vários civis e militares foram presos. Alguns deles foram mandados para outros estados. Com todas essas instabilidades provocadas, principalmente por Floriano, criou-se uma revolta no estado do Rio Grande do Sul. O evento ficou conhecido como a Revolta Federalista. A rebelião foi liderada pelo almirante Custódio de Mello, o mesmo que derrubara o presidente Deodoro da Fonseca. E também por Saldanha da Gama. Uniram-se aos federalistas, travavam, no Rio Grande do Sul, a Guerra Civil de 93 com Júlio de Castilhos e seus aliados. Foi uma luta interna envolvendo diversas facções, representantes das oligarquias local, num conflito que durou até 1895 e acabou por envolver o governo federal. O Rio Grande do Sul dividia-se politicamente entre os partidos de Júlio de Castilhos, presidente do estado e apoiado por Floriano, cujos seguidores eram conhecidos por pica-paus castilistas, e os partidários de Silveira Martins, conhecido como federalistas ou maragatos. Fator agravante no conflito foi o apoio dado aos maragatos pela Marinha, então rebelada contra Floriano. A população carioca ficou do lado de Floriano. Entretanto,
As tensões entre o exército e a marinha só terminaram ao fim do mandato de Floriano, que apesar de vitorioso do ponto de vista militar, seu governo encontrava-se desgastado. Muitos viam a necessidade de um novo tipo de governo que restabelecesse a tranquilidade e a ordem civil. O conflito pode ter deixado cerca de 10 mil mortos, sem contar que durante a guerra, por ambos os lados, foram praticados a degola, como forma de revanchismo. As oligarquias e elites rurais deram apoio à candidatura de Floriano Peixoto para derrubar o governo de Deodoro e dividir os militares. Entretanto, este foi um acordo de curto prazo. O governo nacionalista, de apoio à indústria e à classe média urbana do Marechal de Ferro, logo desagradaria a chamada República dos Fazendeiros, entregada pelos cafeicultores paulistas, especialmente porque os jacobinos, republicanos exaltados, radicais, inimigos dos oligarcas, se uniram a Floriano no ato. De qualquer modo, as atribuições políticas do governo Floriano, apoiadas pela Revolução Federalista do Rio Grande do Sul, levaram as elites civis ao consenso de que era preciso afastar os militares da política e retomar o controle do país. E foi o que aconteceu com a eleição do primeiro presidente civil, Prudente de Moraes, em 15 de novembro de 1894.